Olá, queridos! Sejam bem-vindos à Universidade Holística. Bora que nós temos mais o quê? Mais um método para estudar desse, vamos dizer assim, deste apanhado que veio junto com estas novas cartas, Carmen Romani Sonakai, desse aniversário que foi sensacional. É muito importante fazer um trabalho e desse trabalho nós termos tantos objetivos e metas sendo aí seguidos e colocados. O que eu diria para vocês, vamos agora para o Sastimos Rural. E o que isso quer dizer? O que isso quer trazer para vocês dentro deste caminho? Eu diria para vocês assim que é um método focado no fortalecimento, olha que lindo, pessoal e na superação de desafios. Então, é muito importante que é uma leitura que nós vamos trabalhar com cartas em pares. Por quê? Porque nós vamos trabalhar o desafio, que o consulente vai colocar para a gente, e claro, qual vai ser a força que ele vai precisar para superar aquele desafio. Então, é uma leitura que ela pode ser extremamente dinâmica dentro desse caminho e fazer com que o nosso consulente fale, ah, meu Deus, como que eu vou superar tudo isso? Eu não sei o que fazer, mas sempre você vai trabalhar com duas cartas. Então, muitas vezes o seu consulente pode falar, olha, eu não gosto da palavra dívida, mas ele vai falar para você, eu estou com uma dívida financeira. Eu vou conseguir pagar essa dívida financeira? Então, o Sastimos Zural, ele fala isso aqui. Então, esse é o desafio, pagar o compromisso. Aqui é a força de realização, como que ele vai ter que se empenhar para resolver esse compromisso financeiro. Então, ele está, a pergunta é, vou ter? Então, qual é o desafio? O desafio é, tenho esse problema financeiro. É o desafio. E o que a carta da árvore fala? A carta da árvore fala, ó, é um desafio, mas você tem conhecimento, você tem bases e raízes. Então, você está dentro desse problema, mas dentro dos conhecimentos que você tem como, sim, vir a trazer ali essa superação e resolver essa questão. Você tem. Então, a carta 2, ela fala exatamente qual é a força que ele tem que colocar para superar. Então, como eu coloquei aqui de exemplo, um problema financeiro. Perfeito? Então, olha aqui. A carta veio falando, faça a sua estrela brilhar. Então, dentro dos conhecimentos que você tem, faça a sua estrela brilhar. Então, por exemplo, se eu estou com um problema financeiro e a carta fala, eu tenho que superar esse problema financeiro. Então, eu tenho conhecimento? Tenho conhecimento. E a carta fala, faça a sua estrela brilhar. Se sou eu, por exemplo, eu diria assim para vocês, bom, de fato, eu tenho conhecimento. Então, eu tenho que fazer minha estrela brilhar, eu ia pensar num novo curso, eu ia pensar numa nova forma ou num novo produto que pudesse, sim, eu apresentar e trazer dentro desse caminho, fazendo minha estrela brilhar dentro do meu conhecimento. E a partir dali resolver aquela questão financeira. Ok? Às vezes vem seu consulente e fala, o problema não é financeiro dele. O problema dele é um desafio para ele manter os relacionamentos. Então ele fala assim, eu quero saber como eu resolvo meus problemas de relacionamento. Então a carta número 1 é o desafio. A 2, a força de realização que ele tem que colocar para resolver este problema, que são, por exemplo, não tem problema financeiro, ele tem problemas emocionais. Então, como ele resolve? Então, a carta número 1 me fala, qual é o desafio? Ó, o desafio é a lealdade. Então, muitas vezes a pessoa, ela deseja tanto aquele companheiro, que ela às vezes entra num relacionamento que ela leva uma lealdade cega dentro daquilo e ela espera que o outro dê, mas nem sempre o outro dá essa lealdade, essa resposta que tanto ele está ali esperando. Olha aí o desafio, olha aí a situação. Então, como é que ele resolve isso? Como que ele traz isso? Então, qual é a força que ele vai ter que aplicar? Ele vai ter que buscar renovação. O Ramalhete fala disso, buscar renovação, buscar novos caminhos, porque dentro disso ele precisa entender por que ele leva para essa lealdade cega, por que ele leva para essa uma obediência tão de submissão. Perfeito? Então, esse é
o Sastimos Rural. Ele fala, mostra isso, ó, é você, qual é o seu desafio? E qual é a sua resposta? Então aqui, eu vou colocar aqui, olha, eu trabalho há 20 anos no trabalho e ninguém me reconhece. Eu quero crescer no meu trabalho, quero ser reconhecida no meu trabalho. Então o desafio é, por que eu não sou vista no trabalho? E aqui, qual é a força de realização que eu vou ter que aplicar para resolver isto? Então, o que ele não está fazendo, não é? Ó, as pessoas acham que ele não tem conhecimento, então automaticamente não dão oportunidades. Então, ele precisa resolver falando quais são os cursos que ele tem, apresentando talvez certificados, ou até mesmo indo buscar mais conhecimento para poder trazer a solução disso, né? Para mostrar, não, vocês estão fazendo um julgamento errado de mim, não é? Mas qual a força que ele tem que aplicar? Essa é a carta número 2. Então, a carta é persistir. Então, eu tenho conhecimento, sim, eu sei fazer, é se colocar. É trazer, não é reclamar lá no banheiro, não. É trazer essa realização, é trazer todo esse caminho. Então, aqui, esse método, muitas vezes é para você trabalhar o que com o seu consulente? Ele fala, você fala, pera, esse é um desafio. Esse é o desafio? É. Então, do desafio, como eu coloco a força de realização para resolver todo esse outro caminho. Às vezes ele fala, puxa, meu desafio é me manter saudável. Então, qual é o seu desafio? É se manter saudável? É. Então, qual é a força de realização que ele tem que aplicar para se manter saudável? Perfeito? Então, o desafio dele é buscar respostas rápidas. Então, dentro daquilo que ele está fazendo para se manter saudável e se manter bem, ele não está trazendo respostas rápidas. Então, o corpo não está gerando a imunidade necessária. Então, qual é a força que ele tem que colocar? Ó, o que ele tem que trazer que traga essa segurança? Então, muitas vezes, fazer alguns outros exames, buscar realmente dentro do médico que lhe atende, falando, doutor, como eu aumento minha imunidade, como eu busco ali, que traga para ele segurança dentro desse caminho. Então, é um método que, ó, bate bola, vai e volta, vai, e a gente lê em cartas duplas, bastante objetivo, fazendo com que nosso consulente ele tenha a resposta aí, parta para a ação, já para resolver, tá bom? Tanto que a tradução é equilíbrio e força, tá? Dentro daquilo que é um desafio, ele tem que trazer o equilíbrio, mas ele vai ter que colocar uma força para resolver. Então, o que eu estou dizendo com esse método aqui para vocês, não é? Que muitas vezes as pessoas acham que é algo que, não, que respondeu, caiu do céu e está tudo certo. Esse método fala não. Esse método ele fala, não, você vai ter que colocar toda a sua força de realização para resolver essa questão e, claro, resolver o que são desafios e qual a força de realização que você vai ter que colocar para resolver todo esse caminho. Então, delicioso de se trabalhar. Aqui é um método que vocês viram que é um método bastante rápido. Ele é um método que é para você muitas vezes trabalhar em feiras, eventos, trabalhar em lugares que a leitura precisa ser rápida e bem objetiva e trazer aí para o seu consulente, claro, boas respostas e que ele se torne, claro, um cliente fiel. Então, esse é um método para isso, tá? Você ir trabalhar e já ir devolvendo e fazendo tudo isso, o quê? Crescer na sua frente, trazer de forma bem objetiva mesmo a leitura. Perfeito? Olha, eu espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu o último, assiste os outros. Quem assistiu o terceiro, assiste o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Não é? São 5 métodos, né, romanis, que veio junto com este baralho e que para mim é um prazer enorme compartilhar com vocês e que vocês possam fazer disso, claro, algo extremamente dinâmico e conciliador nos seus atendimentos. Perfeito? Da minha parte é um prazer enorme trazer tudo isso, tá bem? Então, fiquem bem e, claro, nós estamos aqui para trazer novas informações, novos caminhos e novas metas e objetivos. E tudo isso fazer com que as leituras sejam o quê? Claras, plenas e objetivas. Levando o quê?
boas respostas, bons caminhos e boas palavras para todo aquele que veio te buscar. Perfeito? Então fiquem bem, até nosso próximo encontro e que ele seja sensacional na nossa jornada. Então um beijo gigante, até a nossa próxima.